Glória a Deus, irmãos, graça e paz, boa noite. Obrigada, pastor, obrigada, Camila, pela honra de estar aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor, do que Ele tem feito na nossa vida, amém? É incrível, né? O louvor pregou um pouco do que eu vou falar, o pastor subiu, pregou mais um pouco. A irmã continuou, glória a Deus, estamos no mesmo espírito, amém? Aleluia, eu queria te convidar agora a fechar seus olhos e orar comigo nesse momento. Pai, nós te damos graças, Deus, por essa noite. Pai, eu te agradeço, Deus. Aleluia, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso, Pai. E é tão bom podermos nos relacionar contigo, Pai. Senhor, muito obrigada, Espírito Santo. Porque o Senhor me guia a todo tempo. O Senhor nos guia a toda a verdade, Pai. Aleluia, nós somos guiados pelo Espírito. E, Senhor, nós não somos envergonhados por isso, quando decidimos te obedecer, quando decidimos corresponder aos teus comandos e viver o sobrenatural do Senhor nessa terra, Pai. Aleluia, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo por cada um que está aqui nesta noite, Pai, por cada coração aberto, por cada coração disponível. Senhor, obrigada, porque existem bons solos nesta noite aqui, Senhor. O solo do nosso coração é um bom solo, um lugar onde a tua palavra cai e dá muitos frutos, Pai. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque medo vai embora nesta noite. Obrigada porque incredulidade vai embora nesta noite, Pai. Obrigada, Senhor, porque podemos ter intimidade contigo, Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz, e transforma as nossas vidas, e transforma os nossos atos, e transforma cada um de nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós não éramos bons, nós éramos pecadores quando o Senhor decidiu nos amar. E nos transformou, e tem nos transformado dia após dia, dia após dia, dia após dia. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo fluir do teu Espírito. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar, o Senhor tem liberdade para falar com cada um, o Senhor tem liberdade para agir no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque os nossos corações estão sedentos, estão abertos, estão disponíveis para viver o teu plano, a tua vontade nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu me coloco à disposição, Pai, eu me coloco como uma filha, Senhor, disponível, Senhor, e digo, usa-me, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, para a tua honra, Senhor, que não seja o meu nome, que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, em nome de Jesus, porque é boa, perfeita e agradável, Senhor. Aleluia, nenhuma influência maligna tem lugar aqui. Eu declaro em nome de Jesus, pensamentos cativos, Senhor, nenhuma interferência, nada que não venha de ti, Senhor, em nome de Jesus, apenas a tua vontade, apenas a tua palavra, apenas a tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, aleluia, aleluia, meus irmãos, Deus é muito bom, e nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, aleluia, como é bom, nós estamos num bom lugar, nós estamos crescendo, nós estamos avançando, é tão bom poder ouvir a palavra dele, que é verdade, que liberta, que traz salvação. Aleluia. O Evangelho, ele é sobre a história de amor mais bela que você pode ouvir. Aleluia. É sobre um Deus que amou tanto o mundo, que ele mandou o seu Filho para resgatar aquele que estava perdido. Senhor, para restaurar a posição inicial do homem e torná-lo apto para viver a eternidade com ele. O anseio do nosso Pai sempre foi relacionamento e intimidade. Desde o início, na viração do dia, ele se encontrava com o homem. E ele tinha um momento de comunhão. E ele foi quebrado ali. Quando o pecado entrou no mundo, a comunhão do homem e Deus foi quebrada. Mas Deus, ele nunca chega atrasado. Aleluia. Ele fez diversas alianças e começou esse processo de restauração, de reencontro, de colocar o homem no lugar que ele nunca deveria ter saído. Aleluia. Existiram diversas alianças, diversos sacrifícios, tudo para que o homem pudesse ter relacionamento. Mas não era um relacionamento perfeito. Porque o Espírito Santo, ele não habitava dentro do homem ainda, ele estava sobre alguns homens. Ele vinha sobre profetas, sobre reis, sacerdotes. E ele não habitava dentro do homem. Existia ali
todo um ritual para que o homem pudesse ter, o sacerdote pudesse entrar ali em um lugar específico. Dentro de, muitas vezes, ele precisava estar ali puro, ele precisava fazer o sacrifício para poder perdoar o pecado do povo, cobrir o pecado do povo. Né? Até que Jesus, o Filho primogênito de Deus, que até então era o Filho único, veio ao mundo e realizou o sacrifício perfeito. Aleluia! Ele se fez homem. Ele habitou entre nós e iniciou a nova aliança no seu sangue. Aleluia! Uma aliança perfeita e eterna. Hoje nós podemos ter comunhão com o nosso Pai. E após a vinda do Espírito Santo, ali em Atos 2, o Espírito Santo de Deus, ele veio prometido. E ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita mais em caixas. Ele habita dentro de mim e de você. Daquele que resolveu fazer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meu querido, hoje ele habita no nosso coração. E o que nós temos feito com o privilégio de nos relacionar com esse Deus, com o privilégio de nos relacionar com o Espírito Santo, o que nós temos feito? Sabe, o Senhor, antes de eu saber sobre o que eu iria pregar, e o Senhor já estava falando comigo sobre um assunto. E por 3 vezes, eu tive uma sensação muito ruim. Vocês vão entender. Porque eu vou pedir para vocês abrirem a palavra em Mateus 25, de 1 a 13. Esse texto fala da parábola das 10 virgens. Jesus, ele ensinava por meio de parábolas, por meio de histórias, para que facilitasse o entendimento do povo. Ele estava ali revelando o Pai, revelando quem era o Pai. E as pessoas não tinham esse entendimento. Então, Jesus, ele através de parábolas, do cotidiano mesmo, para facilitar o entendimento. Sabe, quando nós contamos uma história para os nossos filhos, e nós precisamos trazer para a realidade, para que ele possa entender. É a mesma coisa que Jesus fazia, para facilitar o entendimento. Amém? Vamos lá. Mateus 25, de 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas as virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Quando o Senhor falou comigo sobre essa passagem, eu estava começando a adormecer e eu tive essa sensação de que acabou o tempo. Foi uma sensação muito ruim mesmo. E por 3 vezes, na terceira vez, o Senhor me trouxe essa passagem. E eu comecei a estudar sobre o assunto, comecei a buscar para entender exatamente. Porque a gente não, como eu falei, as parábolas elas eram muito a ver com o contexto da época. E aqui era um casamento judaico. Ele tinha 3 fases. O noivado, que era o contrato entre as famílias. O intervalo de preparação, que o noivo ele prepara o lar e a noiva se prepara para o casamento. A procissão e a festa, que à noite o noivo ia até a casa da noiva, acompanhado dos amigos e as virgens. As virgens eram as damas de honra, que recebiam com lamparinas acesas, conduzindo todos até a casa do pai do noivo para o banquete. Olha só que incrível. Ele aplicava isso ao reino dos céus. Jesus usa o costume para ilustrar o que espera pela segunda vinda do Senhor. O noivo, ele representa Cristo. As virgens representam os crentes. O óleo simboliza o Espírito Santo e a vida espiritual.
constante. As lamparinas representam o testemunho e a fé. O atraso do noivo mostra o período entre a ascensão e a segunda vinda, exatamente onde estamos. E a meia-noite representa o momento inesperado da volta de Cristo. A porta fechada aponta para o julgamento final e a oportunidade encerrada. Imagine só, as prudentes elas são sábias e espiritualmente vigilantes. Já as insensatas são descuidadas, negligentes da fé. Queridos, quando nós vamos ver aqui, quando elas não levaram, primeiro, a lamparina ela era feita de barro. De barro, tinha o... Eu fui até pesquisar, depois vocês olhem lá na internet. Tinha a lamparina, eu pensava totalmente diferente, eu acredito que vocês também. E tinha um formatinho e ela era de barro, o azeite era colocado dentro e o pavio estava ali. Então, o que queimava? O azeite fazia com que a chama fosse contínua. Então, se elas tinham essa função de iluminar o caminho até o noivo, elas poderiam deixar faltar azeite? Amém, não poderiam. E as insensatas fizeram isso. Sabe, queridos, como eu falei no começo, existiu no Senhor e existe no Senhor um desejo, um anseio de se relacionar conosco. E hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo diante de nós. Nós somos como essas lamparinas, nós somos feitos de barro. O óleo, ele precisa estar dentro de nós, o Espírito Santo ele já está dentro de nós. Mas o que nós temos feito para manter essa chama acesa? Como o pastor falou, aquele que tem a chama acesa, ele queima os que estão perto. E aqui, num bom sentido, não só queimam, mas iluminam o caminho. A palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo. E como nós vamos iluminar por onde nós andarmos, se não houver essa luz, se não houver esse relacionamento, se não houver esse azeite derramado diariamente. Meu irmão, aqui dentro da igreja, todos nós temos cara de piedade. Todos nós somos muito bons. Mas, a partir do momento que eu saio daqui, como tem sido o meu relacionamento com o Senhor? Porque o Senhor ele não espera apenas palavras, como nós sabemos. Existem vários livros, um deles é As 5 Linguagens do Amor, que fala das linguagens do amor. Eu achei muito interessante, que eu ouvi esses dias uma pessoa falando, e às vezes a gente tem essa linguagem do amor, de palavras de afirmação e tudo mais. Deus ele gosta de ouvir. Que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que as nossas promessas, mas mais do que as nossas promessas, Ele gosta de ver atitudes. Atitudes. A palavra do Senhor fala que nós não podemos ser imprudentes, porque o prudente, ele faz o quê? Constrói a sua casa sobre a rocha, que é viver a palavra de Deus. A gente ouve muito no Rema, seja abençoado na prática da palavra. E é exatamente isso. Nós somos abençoados na prática da palavra, em viver aquilo que Deus manda que a gente faça. Igual um filho que obedece. Atrasado não é um filho obediente. Obediência atrasada não é obediência. Queridos, nesse texto, a gente pode aprender muita coisa. Sabe, todas elas dormiram, todas elas tiveram um momento de descanso ali. Que cansaram e dormiram. Mas as prudentes, elas estavam preparadas com óleo extra. Todos nós começamos a caminhada da mesma forma. E nós recebemos fé, nós recebemos uma porção de fé, uma porção do amor é derramado sobre nós. Mas existe um caminhar com o Senhor. Existe um desenvolver dia após dia. Deus, ele não se os dons, os milagres, eles vão acontecer. Mas o Senhor, ele se agrada do fruto, que é desenvolvido através do Espírito Santo em nós. Aleluia. A palavra fala que aquele que ama ao Senhor é aquele que obedece o que Ele manda. Falar que eu amo ao Senhor precisa estar acompanhado da minha obediência. Queridos, o Senhor só vai compartilhar coisas quando nós estivermos dispostos a obedecer. Ele vai falando passo por passo, passo por passo. Se você não está ouvindo nada, volte. Tenha seu momento com o Senhor e pergunte, aonde eu parei de te obedecer? Aonde eu parei de te obedecer? Que haja todos os dias em nossa vida esse filtro, esse momento com o Senhor. Pai, aonde eu tenho deixado de te obedecer, Pai?
Em nome de Jesus, que a minha vida seja para glorificar o teu nome. Jesus, ele glorificou o nome do Senhor nessa terra. Sabe quando? Quando ele obedecia o Pai. Quando ele fazia o que o Pai mandava fazer. Como a gente vai fazer? Como a gente vai andar nessa terra? Obedecendo ao Senhor, se eu não sei o que ele manda eu fazer. Como? Meu irmão, nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo em nós. Valorizar, ele é uma pessoa, ele não é um vento, ele não é um sentimento, ele é uma pessoa que habita em nós, uma pessoa sobrenatural. Existe poder disponível para você, existe poder disponível para mim, para que possamos queimar por onde nós formos, para que possamos desenvolver o fruto do Espírito dia após dia. Aleluia, nós somos feitos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Não é nada ao nosso respeito, não é nada sobre o nosso nome ser engrandecido, mas é o nome do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos amar o nosso irmão e parar de julgar. A palavra quando fala ali, vigie, eu te convido a vigiar, irmão, a vigiar a sua mente, o que você tem pensado. O que tem passado na sua mente? Muitas vezes, às vezes tem pessoas que escolhem caminhos errados, porque não se aperceberam, mas estavam todos os dias alimentando a mente de coisas erradas. Se nós alimentarmos a nossa carne, é isso que vai ser, é isso que vai acontecer. Viveremos segundo a carne, mas se nós alimentarmos o nosso espírito dia após dia, nós viveremos o fruto do Espírito. Nós viveremos o amor, nós viveremos a bondade, nós conseguiremos andar como Jesus andou nessa terra. E nós glorificaremos ao Pai com uma vida santa, uma vida pura, uma vida que valoriza o nome do Senhor e o sacrifício de Jesus. Sabe, todo preço foi pago naquela cruz, mas existe um preço a ser pago ainda. E esse preço é de mortificar a nossa carne, dia após dia. A nossa carne vai gritar querendo fazer uma coisa, mas a gente coloca a carne no lugar dela. E fala, não, aqui você não tem lugar. Aqui quem manda é o Senhor. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Aqui quem manda é a palavra do Senhor. Nós todos éramos improváveis, como Davi ali. Ninguém viu a capacidade dele. Como todos os exemplos que a gente vê na Bíblia. Deus é muito engraçado, né? Ele tem um bom humor divino. E todos eles eram improváveis. Mas quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, aleluia. Quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, grandes coisas o Senhor pode fazer. Através de um coração e uma vida entregue. De uma vida disponível. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, nós ouvimos as histórias, nós vemos milagres, nós vemos coisas acontecendo. Mas acima de tudo, acima dos milagres, acima dos dons, nós precisamos ter um caráter aprovado. Existe uma frase que eu não vou saber exatamente falar como ela é, mas fala muito sobre uma mão que segura uma taça. Se a sua mão for trêmula, ela não vai segurar o que está ali dentro. Nós precisamos ter um caráter aprovado para segurar a unção e aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Para nós não envergonharmos o Evangelho. Todos os dias nós estamos sujeitos a errar, todos os dias nós estamos sujeitos a fazer más escolhas. Mas, como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que estava disponível para se arrepender e mudar a rota, precisamos ser dessa forma. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. Que nós possamos vigiar nossa mente, nosso coração. Vigiar a nossa boca, o que nós temos falado. Porque não sabeis o dia nem a hora. Existe uma música muito antiga que falava o engano do diabo. Temos todo o tempo do mundo. Irmãos, nós não temos todo o tempo do mundo. Nós temos o hoje. Nós temos o hoje. Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Agradecendo pelo pão do dia. Às vezes nós andamos tão ansiosos, pensando no amanhã, e não vivemos o hoje. Deixamos de amar, deixamos de abraçar, deixamos de perdoar. Sabe? Vigiai, porque você não sabe a hora. Jesus pode voltar a qualquer momento, para todos nós ou para apenas uma pessoa. Irmãos, vamos vigiar, porque quando a gente chegar ali, perante aquele trono, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. De tudo aquilo que
O Senhor mandou a gente fazer e não fez. Então se arrependa. Se você está em desobediência, peça perdão ao Senhor e decida mudar a rota. Existe uma nova chance hoje. Mas não deixe para amanhã. Sabe? A gente entende que precisamos perdoar, nós entendemos que precisamos amar. E por que a gente fala, amanhã eu perdoo, amanhã eu amo? Será que vai dar tempo? Queridos, se a gente viver 100 anos, é muito pequeno perto da eternidade. É muito pouco. É muito pouco. Então, que os nossos olhos estejam em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos ensinou a andar nessa terra, amando, perdoando, andando a segunda milha. Fazendo aquilo que as pessoas vão falar que isso é loucura. Mas a palavra fala, se a nossa justiça ela não exceder a dos escribas, ela é vã. Às vezes a gente faz uma coisa porque é certo. Mas a lei fala isso. Mas se Deus te mandar fazer mais do que aquilo? Andar a segunda milha. Esses dias eu ia fazer algo, aí o Senhor falou para mim, não, você vai fazer mais do que isso. Aí eu, caramba, eu achei que eu estava certa. Aí ele falou, não, isso todo mundo faria. Aqueles que são justos. Amém? E nós fomos chamados para ser justos. Justos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. E existe vida. Existe vida disponível. Existe uma vida plena, uma vida de relacionamento. Como eu contei no começo, foi toda uma história, foi todo um sacrifício feito ali, um amor tão intenso que nossa mente humana nunca vai ser capaz de compreender. Eu acredito que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter tantas surpresas. Aleluia. Eu queria que você abrisse, irmão, lá em Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O problema não é a falta de atividade, mas a falta de autenticidade. Se o Senhor te chamou para fazer algo, não queira fazer o que o outro está fazendo. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Não é porque ninguém está fazendo que não é para você fazer também. O nosso exemplo é Jesus. Nosso maior exemplo. Então a régua está bem alta. Mas existe unção, existe o Espírito Santo dentro de mim e de você, para fazer aquilo que o Senhor deseja. Ali eles tinham dons espirituais, profecia, milagres, mas não tinha o fruto do Espírito. O amor, a fidelidade, o domínio próprio, mansidão. Jesus revela que dons não substituem a intimidade. Não é porque você está sendo usado por Deus que Ele está aprovando a sua vida. Nossa vida no secreto, ela precisa ser alinhada. Chega já, gente. A gente vê por aí muitos escândalos envolvendo os filhos de Deus. E isso é muito triste. Eu acredito que o Espírito Santo olhe isso e não se alegre nem um pouco. Nós precisamos nos arrepender dia após dia e viver aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É possível fazer a obra de Deus sem estar com o Deus da obra. A palavra lá em 1 Coríntios 3 fala que, 13, ainda que eu tenha o dom de profetizar, se eu não tiver amor, eu nada serei. É fazer o certo do jeito certo. Lá em Mateus 21, de 18 a 19, Jesus estava com os discípulos e ele viu uma figueira à beira do caminho. Ele dirigiu-se a ela, mas não encontrou nela senão folhas. Então ele disse, nunca mais dê frutos. E a figueira secou. Irmãos, ali a figueira ela tinha aparência. E o tempo de nascer os frutos é o mesmo tempo das folhas. Então Jesus esperava que já tivesse frutos ali. E ali foi um ato, ele mostrando que ele não se interessa em aparência. Ele quer ver os frutos.
que a nossa aparência esteja condizente com os frutos que nós temos dado. E sem o Senhor, nada nós podemos fazer. A palavra diz que exatamente isso. Sem Ele, nada nós podemos fazer. A gente só consegue produzir frutos quando nós estamos arraigados na videira. E o fruto é realmente isso. Estar com Cristo. Ter relacionamento com o Espírito Santo. Todos os dias, para que o fruto possa ser desenvolvido e as pessoas possam ser saciadas pelo fruto que está na nossa vida. As pessoas não se saciam com folhas. Elas se saciam com o fruto. E existe cada um de nós essa capacidade disponível. A palavra fala em Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. As folhas representam a aparência externa. O fruto representa o resultado de uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E que tem a ver todas essas histórias, essas parábolas? A figueira sem fruto, as virgens sem óleo e os servos sem relacionamento representam o mesmo tipo de vida. Atividade sem presença, movimento sem essência, religiosidade sem relacionamento com o Espírito. Mas o chamado de Jesus é: permanece em mim, deixe o meu Espírito produzir em ti o que você não pode produzir por você mesmo. Aleluia! Aleluia! Nós podemos produzir esses frutos com o relacionamento com o nosso Deus. Existem coisas que Deus só vai compartilhar com aqueles que têm interesse em saber a vontade dEle. Além da palavra que nós, todos os dias, nós devemos buscar a intimidade, aprender, como nós temos ouvido há muito tempo. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a palavra e deixar o Senhor ter intimidade conosco. Conhecimento. Intimidade, a gente sabe o que a pessoa gosta, a gente entende o que a pessoa quer. Amém? Aleluia. Quem ama, obedece. Falar a palavra de amor é bom, porém Jesus diz que aquele que ama é aquele que cumpre o que o Pai manda fazer. Aleluia. Eu vou ler com vocês, irmãos, Efésios. É Efésios 5, agora eu não vou saber exatamente porque eu não marquei, mas é Efésios 5. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Hoje, como filhos da luz, como eu li nesse texto, nós precisamos andar à altura. Aleluia. E a palavra diz: enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, e louvando ao Senhor, dando sempre graças ao Senhor por tudo. Aleluia. Esse é o segredo, encher-nos do Espírito. Estarmos cheios do Espírito. Acender a chama que há em nós e mantê-la acesa. Ali na parábola das virgens, nós vemos mulheres, todas elas, que começaram da mesma forma, queimando. Mas no fim, as 5 não tinham, as 5 tolas, elas não tinham o azeite extra, que vai manter a luz acesa, que vai manter a chama queimando. Não fala ali só sobre começar bem,
mas constância. Constância. Da mesma forma que quando nós vamos fazer uma atividade física. Se eu fizer 3 horas num dia e nunca mais fizer, vai dar algum resultado? E se eu fizer durante 5 anos, 20 minutos todos os dias? Depois desse tempo, a gente vai ver o resultado. Amém? E que nós sejamos dessa forma, pessoas constantes. Constantes e inabaláveis, firmes na palavra do Senhor, construindo dia após dia a nossa vida sobre a rocha. Porque quando vier a tempestade, quando vier o dia mau, aquilo não vai nos abalar. Porque nós vamos ter a alegria plena, a paz plena, o amor do Senhor. E naquele dia, as pessoas vão até falar, nossa, você está tudo bem na sua vida, né? Aí você vai responder, tudo vai bem. Tudo vai bem, porque o meu Redentor vive e se levantará. Aleluia, nosso noivo voltará. Nós precisamos andar alegres. Nós precisamos andar cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Ardendo e queimando, para que por onde nós formos, as pessoas percebam a luz de Cristo em nós. A chama de Cristo em nós. E o fogo, ele queima tudo aquilo que não está de acordo. O fogo, ele queima aquilo que não é bom, aquilo que é palha. Aleluia, e apenas com a comunhão com a palavra, a comunhão com o Espírito, nós poderemos andar dessa forma. E não é algo surreal, não é algo impossível, é algo que o Senhor nos capacita todos os dias. A capacidade vem dEle, não é nossa. Aleluia, e existe um preço a pagar e é esse preço, irmãos. Um preço tão pequeno perto do que Jesus fez por nós. O que é diariamente termos relacionamento com o Senhor e acordarmos e falarmos, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim nesse dia? Quem eu vou alcançar com a minha vida, com as minhas finanças, com as minhas mãos, com a minha oração? Às vezes nós andamos tão egoístas, olhando para o nosso umbigo, olhando para a nossa própria vontade e esquecemos que existe uma vontade soberana. Nós podemos pedir para o Senhor, faça a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Aleluia! Às vezes nós queremos que o Senhor abençoe os nossos planos, mas não perguntamos se são esses os planos que Ele tem para nós. Irmãos, precisamos estar perguntando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Às vezes nós queremos seguir um caminho e não é esse que Ele quer. Ele quer um caminho novo. Aleluia, Senhor, obrigada, porque corações estão sendo despertados nesta noite, a viver intensamente com o Senhor, a arder constantemente com o Senhor, Pai, a começar em mim, Pai. Aleluia, não a minha vontade, não o meu querer, mas a tua. Deus tem tanto para fazer, através da nossa vida aqui em Arujá, no Alto Tietê, em tantos lugares. Não pense que essa obra é do pastor Lucas. Ela não é. Ela é do Senhor. Se você pensa, eu não vou ajudar porque eu não gosto dele, meu irmão, vigia. Como a palavra diz, vigia. Porque você pode não gostar dele, mas você vai ter que se arrepender. E falar, Senhor, se o Senhor me colocou aqui, eu vou servir. Eu vou ser bênção na vida dos meus irmãos. Meu irmão, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Em Tiago 4,17 fala isso. Nós não podemos andar achando que estamos arrasando porque nós não bebemos, não fumamos, não dançamos colado, como diz o outro. Mas nós precisamos amar, andar em amor. Às vezes a sua fé não está operando porque você não está andando em amor. Perdoe quem você tem que perdoar. Pare de falar mal de quem você está falando. Pare de minar a influência na vida de pessoas. Jesus. Como nós precisamos nos arrepender. Todos os dias. Todos os dias. Senhor, não é porque nós não somos mais pecadores que nós não precisamos nos arrepender. Nós somos justos. E o justo faz o que é certo. Aleluia. Nós somos colocados num lugar de fazer o que é certo. E não envergonhar o Evangelho. Se você está aqui é porque você acredita que o Evangelho é verdade. E ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus que não pode ser colocado numa caixinha. Existem ideias criativas, existem livros, existem muitas coisas para ser derramadas sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos obedecer. Obedecer. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você vê que todas essas coisas se ligam para a luz, se ligam para o brilho, se ligam para a verdade, se ligam para a chama.
Aleluia, nosso Deus não é um Deus de trevas, não é um Deus de escuridão. E nós não temos pacto com as trevas. Nós não temos comunhão. Que comunhão existe da luz com as trevas? Não existe, irmão. Quando a luz chega, a escuridão vai embora. E isso é física. Apaga a luz. Você acendeu a luz, as trevas vão embora. Então, se você tem andado em trevas, o Senhor, existe uma luz para você. Existe um caminho bom. Existe um caminho seguro. Aleluia, como é bom podermos confiar num Deus de amor. Aleluia, naquele que nos fortalece todos os dias. Naquele que nos levanta todos os dias. Sabe, nem todo dia é bom, irmão. Nem todo dia é fácil. Existem dias difíceis. Mas com o Espírito Santo existe consolo. Existe força. Existe ideias, existe prosperidade para você colocar as suas mãos e declarar. Aleluia! E eu quero concluir, irmãos, dizendo: a intimidade não é automática, ela é cultivada. Cultivada. Como você conheceu a sua mulher quando ela era sua namorada, ou quando você começou a conversar com o seu esposo. Você queria entender tudo sobre ele, sobre ela, fazer os gostos. Isso foi muitas vezes perdido no meio do caminho, mas precisa ser recuperado. Muito mais com o nosso Pai. Às vezes nós começamos certo e acabamos deixando de lado o que o Senhor quer de nós. Meu irmão, mas existe uma vida diária, disciplinas espirituais que precisam estar presentes na nossa vida. Porque ela não é automática, ela é cultivada. Aleluia. Como qualquer relacionamento, ele precisa de tempo, de entrega, de atenção. O nosso relacionamento com o Senhor também precisa. Não é aqui apenas. Aqui é só uma parte do seu relacionamento com Deus. Então eu queria deixar algumas práticas para a nossa vida. Que se você tem esquecido, que venha lembrar no seu coração. O devocional diário. O tempo com o Senhor, se dedicando ao estudo da palavra, se dedicando à oração, se dedicando todos os dias a entender a vontade do Senhor e a cumprir a vontade do Senhor. E nós só vamos conseguir isso tendo esse tempo com o Senhor. Eu não sei como você encaixa isso na sua vida. Cada um tem a sua rotina, o seu horário. Para alguns é melhor de manhã acordar mais cedo. Eu não sei, mas não esqueça do seu tempo com o Senhor. Medite, anote, escute o que o Espírito Santo está falando. Segunda, oração. Respirar a presença de Deus. Orem em todo tempo no Espírito. Agradeça, seja grato. Abra o coração para o Senhor. Como o nosso pastor fala muitas vezes. Você não precisa florear as palavras. Você pode abrir o seu coração e falar: Pai, está doendo. Pai, eu preciso de ajuda. Ele está ali para te ouvir. O Espírito Santo está ali para te ajudar. A palavra diz que quando Jesus foi embora, Ele prometeu: vou mandar o outro conselheiro, ajudador, e é Ele que habita em nós. Aleluia! A oração, ela cria intimidade. O Espírito renova a nossa mente, reacende o fogo interior. O jejum, desligar a carne para ouvir o Espírito. Quantas vezes nós temos esquecido de colocar a nossa carne no lugar dela? E a alimentação é uma das coisas. Jejum não é de televisão, jejum não é de celular. Isso pode ser um propósito. Mas jejum significa abster-se de comida por um período de tempo. E você não vai passar fome, você vai orar nesse tempo, você vai ler a palavra e vai se dedicar a colocar a carne dela no lugar. A nossa carne no lugar. Aleluia! Use o tempo das suas refeições para estar a sós com o Senhor. Eu ouvi um testemunho da Joyce, falando da Joyce Meyer, que o marido dela, no tempo do almoço, ele saía, em vez de sentar na mesa com as pessoas que ali eles estavam reclamando demais, falando dos outros, ele levantava e ele ia orar naquele momento de refeição. E ali o Senhor ia revelando para ele os próximos passos. Ações de graças. A gratidão é oxigênio da presença de Deus. Você já esteve perto de alguém que murmura, que reclama? É muito ruim, gente. É muito ruim que nós não sejamos essa pessoa. Se nós temos o Espírito Santo em nós precisamos ser gratos. Se nós entendemos a obra de Jesus naquela cruz, todos os dias nós temos motivos para agradecer. Motivos para dar graças ao Senhor.
Todos os dias, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Eu vou te estimular a pegar o seu bloco de notas e todos os dias escrever, nem que sejam 5 coisas que você é grato. E você vai lembrar de tantas coisas. Pai, obrigada porque eu posso respirar, eu posso levantar meus braços, eu posso te amar, eu posso amar os meus irmãos. Seja grato. Muitas vezes nós somos gratos apenas quando perdemos algo. Meu irmão, nós não podemos ser assim. Nós precisamos valorizar aqueles que estão do nosso lado. Nós precisamos valorizar as pessoas, não as coisas. Aleluia. Nós estamos a serviço do reino. E tudo que é nosso, como nós dissemos, Senhor, seja o Senhor da nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos mandar na nossa própria vida. E perguntar muitas vezes para o dinheiro, o que eu devo fazer? Se o Senhor mandou, obedeça. Aleluia. Que você possa louvar mesmo nos tempos difíceis. Que você possa agradecer, ali como temos exemplos de Paulo e Silas na prisão. Que possamos ser esses que agradecem, que louvam ao Senhor, independente das circunstâncias. E louvam até as circunstâncias mudarem. Aleluia, porque existe fé disponível para isso. Existe autoridade no nome de Jesus para que circunstâncias sejam mudadas. Nós não ficamos no deserto, irmão. Você pode passar por ele, mas você não fica muito tempo. Não seja que nem aqueles que reclamaram no deserto e não saíram de lá. Seja grato. Olhe para Jesus. Vida na comunidade. Isso faz parte da sua prática, da sua disciplina espiritual. Ter comunhão. Na comunhão o Senhor ordena a sua bênção. Aleluia. Aqui são direcionadas palavras de sabedoria. Aqui nós podemos nos ajustar. Como um quebra-cabeça, você tem uma peça, eu tenho outra. Nós precisamos estar unidos para que possamos ver o quadro completo. O corpo de Cristo, a beleza do corpo de Cristo. Pare de machucar o corpo. Nós não podemos fazer isso. Como eu vou machucar o corpo de Cristo? Meu irmão, precisamos discernir. Lá em Atos fala, Atos 2:42, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sirva, compartilhe, interceda pelos outros. Seja um instrumento do amor de Deus nessa terra. Da comunhão e não da desunião. Aleluia, nós pudemos entender que é o relacionamento que mantém a luz acesa. As prudentes levaram o azeite extra contigo. E isso é o azeite extra. Não leve o suficiente. Tenha sempre mais. Elas quiseram ali comprar. Queriam que as outras que fizeram aquilo dividissem com elas. Às vezes a gente pensa, nossa, que maldade, né? Mas na verdade não. Existe algo que é meu e seu. Uma obrigação. Minha e sua. Da mesma forma que você não pode pagar uma pessoa para ficar forte para você, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento diário de intimidade. Aleluia. Porque Deus, Ele não procura aparência, Ele não procura performance, Ele procura permanência. Aleluia. Aleluia. As disciplinas espirituais, elas são como um pavio que sustenta o fogo. Sem elas o óleo evapora e a chama se apaga. Então, vamos nos disciplinar. Vamos nos disciplinar todos os dias a andar como o Senhor deseja. Eu vou ler o último texto com vocês aqui. 2 Timóteo 1:6. Reaviva o dom de Deus que há em ti. É a minha e sua obrigação reavivarmos o dom que há em nós. Nós não podemos esconder os talentos, nós não podemos esconder os dons, nós não podemos esconder o chamado, aquilo que Deus colocou em nós. Nós precisamos obedecer. Por mais que custe, por mais que seja difícil, existe uma graça disponível para nós, na obediência. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe, você pode se arrepender lá na frente de não ter começado hoje. Por que não começar hoje? Por que não decidir hoje a andar como o Senhor deseja? Amanhã pode ser tarde demais, meu irmão.
Vamos andar de acordo com o que o Senhor deseja de nós. Obedecendo, cumprindo o chamado, vivendo aquilo que Ele deseja, alcançando vidas. Não só aqui, mas por onde nós formos. Como cristãos, como pequenos cristos, que levam por onde vão o amor, a palavra, a verdade, a fé, aquilo que queimou no seu coração, que volte a queimar. Que volte a queimar. Não se esqueça, não abandone as primeiras obras. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os dias são maus, mas em Cristo estamos firmados, na rocha da nossa salvação, naquele Deus que é a nossa fortaleza, que é a nossa vida, que é aquele que depende toda a nossa vida, está firmada. E nada nos tira desse lugar de permanência. Obrigada, Senhor, eu te dou graças, Deus, por essa noite poderosa, Pai. Obrigada, Pai, porque dons serão reavivados, chamados serão reavivados, pessoas decidirão obedecer, e não apenas sacrificar, Senhor, mas obedecer o que o Senhor manda, os comandos do Senhor, sensibilidade no Espírito para ouvir e responder. Aleluia, aleluia, cheios do Espírito, enchei-vos do Espírito. E não satisfarão os desejos da carne. Não satisfarão os desejos da carne. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Examine o seu coração nesta hora. Vê se há algum caminho que precisa ser ajustado. Vê, Senhor, se há em nós algum caminho que precisa ser ajustado. Alguma decisão que precisa ser ajustada. Se alguma rota que precisa ser calculada. Que não sejamos tão orgulhosos a ponto de achar que está tudo perfeito. Mas que sejamos humildes e possamos falar: Senhor, som do meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Que possamos dizer: eu quero viver para Ti. Eu quero sonhar o que o Senhor tem. Eu quero cumprir o Teu chamado. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem. E eu sei que é muito maior do que nós poderíamos fazer de forma natural. Porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia. 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 Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor é bom em todo o tempo. Nós te amamos, Senhor. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós te amamos. Aleluia. Que não venhamos silenciar a sua voz, mas que venhamos ouvi-la. Aleluia. Ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. Ouvir o teu chamado. Aleluia, querido. Se você entrou nesta noite e nunca entregou a sua vida para Jesus, eu te convido. É um caminho lindo, é um caminho belo. É uma nova história do Senhor para você. Se você ainda não fez essa escolha, eu te convido nessa noite a fazer essa decisão, tomar essa decisão de mudança de vida. Não se preocupe, porque não é pela sua força. Não é pela sua força. Você decide confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E entrega a sua vida, entrega o controle, entrega a direção a Ele. E Ele te leva por bons caminhos. Aleluia, aleluia. Se você quiser fazer essa decisão, levante a sua mão. Levante a sua mão que os irmãos aqui na frente irão orar por você. Amém? E se você se afastou do propósito do Senhor, da vontade do Senhor para a sua vida, nesta noite existe arrependimento, existe perdão para isso. Em nome de Jesus, eu te chamo a vir à frente para receber um novo tempo, uma nova história na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Não precisa ter vergonha, não precisa ficar tímido. Venha. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo e deseja falar em novas línguas, existe poder disponível. Você pode vir à frente também.
Se você precisa de oração para cura, existe cura disponível para você. Pode vir à frente também. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados. Pode ficar em pé, irmão. Para estar com você. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados para estar com você. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados para estar com você. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados para estar com você. O nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. O nosso coração queima, o nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. O nosso coração queima, o nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. O nosso coração queima, o nosso interior deseja o dia da tua volta. Diga, fomos criados. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados para estar com você. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados para estar. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados para estar todos os dias, fomos criados, nós somos criados, fomos criados para estar com você. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. E o nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. O nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para estar e viver só com você, Senhor. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar. Esse é quem nós somos, criados para estar, criados para ser Deus. Fomos criados para te contemplar, nós fomos criados para te desejar, fomos criados para estar com você. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados para
nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro, nosso coração queima. Nos preparamos todos os dias para o nosso encontro, Pai. O dia da tua volta, o dia do nosso encontro, e o nosso coração queima, o nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro, o nosso coração queima, o nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nós só somos plenos quando cumprimos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Aleluia, só ali, nesse lugar, que existe plenitude. Aleluia. Pode se assentar, irmão. Nós temos 3 livros para indicar. Crie Bons Hábitos, Livre-se dos Maus Hábitos, da Joyce Meyer. O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, do Kenneth Hagin. E o Amor, um Caminho para a Vitória. Esse a gente precisa ler todo ano. Amém, glória a Deus. Obrigada. Quem na paz, em nome de Jesus.